Terapia em grupo, logo nesse frio, são 7h19. Que bom tê-la aqui, Paula Franciele da Silva, enfermeira, que por diversas vezes conversou com a gente por telefone, já esteve aqui nos estúdios da Rádio União e retorna. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como vai você? Estou bem. É a Marina? Tá bem também, bem? Estamos bem. É, que bom. Fico Sem contente. gripe. Sem gripe, né? Fico contente. Bom, vamos lá. A pauta contigo é justamente sobre a importância. Não podemos falar depois um pouquinho sobre a vacina e tal, mas a ideia é, você como profissional da área da saúde, comentar para todas as idades. Se você quiser fazer um recorte, você pode ficar à vontade. Sobre alimentação neste período, por exemplo. As pessoas têm que cuidar o que alimentam, elas continuam se alimentando normalmente como se fosse verão, elas devem consumir coisas mais calóricas, menos calóricas. O que a enfermeira tem a nos auxiliar nesse período em que hoje, por exemplo, a temperatura está em torno de 6, 7 graus, sensação térmica de 4? Os cuidados, né, no inverno, eles precisam sempre ser assim, cuidados redobrados. A alimentação, ela não deve, às vezes a gente acaba cuidando muito. No verão é mais fácil comer frutas, comer saladas, né, esses alimentos mais leves. E a gente tem uma tendência mesmo no inverno a estar comendo coisas mais calóricas, como você disse, mas o problema todo é quando a gente deixa de lado frutas, verduras, esses alimentos mais frescos que acabam fazendo falta ali para nossa imunidade. Então, o que a gente acaba sempre colocando muito para todas as pessoas, né? Então, assim, a gente vai fazer o consumo, né, de mais chá, de mais leite quente, né, café, quem tem o hábito, café, chimarrão, e esses hábitos são bons, sim, claro, né, de coisas mais quentinhas para evitar esses resfriados, que não são vírus, mas que são esses resfriados, desses choques térmicos, essas águas geladas, só que a gente tem que cuidar para não deixar de consumir alimentos que são essenciais, porque agora a gente já fica, né, com aquela preguicinha de fruta, salada, e isso é muito importante que a gente mantenha. E água é essencial, né? Então a gente tem aquela quantidade diária que, em média, para a maioria das pessoas, em média vão ser 2 litros de água por dia, né? E aí a gente deve consumir água. E aí no inverno a gente acaba vendo que muitas pessoas, um dos principais hábitos que deixa de lado é a garrafinha, é o copo d'água. E às vezes passa o dia todo ali só no cafezinho e não toma água mesmo, né? Ó, vou mostrar para os amigos, fazer merchan. O Jorjão gosta da minha garrafa Pink. Eu, antes de sair de casa, tomei 600 ml de água, tá? E uma xicrinha bem pequenininha de café sem açúcar. E agora, olha, praticamente sequei já a minha garrafinha, estou controlando, porque ainda são 7h22. Então, digo eu, e não é falar bem de mim ou mal de mim, não é sobre isso. Eu tomo água mesmo no inverno. E é uma questão de hábito, né? Manter a garrafinha do lado, até porque se a gente observar, a gente vai falando e vai dando mais secura na boca, na garganta. Quem tem o hábito da água, eu acho que às vezes toma até mais no inverno, porque a gente tem essa sensação, né, de que tá seca a garganta, e aí a gente se hidrata bastante. Mas é uma questão mesmo de hábito. Essa, como você mostrou ali a sua garrafinha, ela precisa estar do seu lado, estando calor ou estando frio. Tem que ser uma fiel companheira. Isso. Legal. Outra coisa, por exemplo, acordo, eu cito gente, por favor, não é me expondo inclusive, mas eu levanto, casa toda fechada, aí eu vou, tem lavanderia, vou lá, abro a janela da lavanderia, por exemplo, isso 10 para 5 da madrugada, tá? Isso de segunda a sábado. Aí é o seguinte, é importante fazer isso, ou hábitos parecidos, a pessoa levanta um pouco mais tarde, está levantando agora, e lá abrir um pouco a janela do quarto ou um outro cômodo, é importante arejar o ambiente? É muito importante, até porque às vezes a gente tem tanto medo dessas questões de resfriado que a gente acaba ficando trancado em casa. Isso não é o ideal, né? Em local nenhum
e que tem aglomeração de pessoas, né? Então, onde tem aglomeração de pessoas, a gente precisa deixar o ambiente ventilado. Em casa, a gente está, às vezes, sozinho, com só as pessoas da casa, mas é muito importante que a gente ventile o ambiente, né? Que a gente troque aquele ar ali. Então, sim, manter as janelas abertas e especialmente, né? Se vêm pessoas de fora na casa da gente, começam a circular a casa, quando a gente sai, vai para um lugar, então, assim, diferente, né? Então, hoje o ar-condicionado, ele deixa os locais sempre muito fechados, tanto no verão como no inverno, né? E aí no inverno a gente tem essa proliferação maior de vírus circulando, principalmente esses vírus de Covid, influenza, esses vírus respiratórios, né? Que a transmissão ocorre mesmo por questão respiratória. E aí a gente, com os locais muito fechados, a gente aumenta, né? A gente já tem um aumento do caso das pessoas doentes, e essas pessoas doentes estão circulando, né? Graças a Deus a gente não tem mais essa questão daquele isolamento social que a gente viveu. Espero que a gente não veja mais isso. E aí a gente vê as pessoas ali já com descuidos, né? E ficando em ambientes fechados. Então é muito importante que a gente faça isso. Eu fui buscar porque e até ontem eu assisti uma entrevista do Miguel Falabella, ator famosíssimo, né, na cultura. Eu assisti alguns cortes. A entrevista foi na semana passada, mas ontem tinha Roda Viva, mas eu não assisti. E eu vou assistindo depois na sequência. Então ele falava o seguinte, que muitas coisas que ele escreveu, que ele fez como ator, escritor, foi por conta da prática, né? É o meu caso. Muitas coisas que falo aqui, faço por conta da prática. Uma das práticas que utilizo há muitos anos é de tomar um banho morno ou quente, dependendo da estação. E eu falei já para Graciela, e ela fica braba comigo quando eu falo isso, não sei porquê. Eu dou uma mornada na água antes de sair. Se tiver calor, óbvio que a água é gelada. Se tiver agora temperaturas baixas, eu dou né? E o objetivo, no meu caso, aquilo que entendi e funcionou e funciona, é justamente para fechar os poros, para eu depois não sair do banheiro e dar de cara com aquela temperatura baixa. É sobre essa introdução que fiz. Você, como profissional, falaria o que sobre isso? Tomar um banho quente, depois tomar uma duchinha? Não, sim, deixa do jeito que está, se seque bem, coloca uma roupa. Quais são as dicas para todo mundo? Criança, adolescente, velho? Vamos lá, é com a enfermeira agora. Olha, esse choque térmico, eu de verdade nunca li sobre isso. Ah, tá. Não conheço se ele teria uma efetividade ou não, além do que você falou, né? Sim. Da sua prática, da sua vivência. Nós temos pessoas que falam, né? Independente da temperatura do ano, eu não tomo banho quente. Então, assim, agora a questão de se agasalhar sempre, né? Então, a vestimenta... Já leva o pijaminha, já leva a blusa pro banheiro. A vestimenta da gente sempre precisa ser adequada para a temperatura do dia. Perfeito. Então, tanto no calor, às vezes a gente está muito coberto e a gente pode transpirar demais e acabar fazendo ali uns quadros de desidratação. Porque quando a gente é adulto, a gente não percebe o impacto muito grande desse tipo de coisa. Mas a criança, o idoso, né, ele impacta muito isso. Assim, desidratar num verão, assim como no inverno, a pessoa se resfriar, né, ter os resfriados por conta de não estar agasalhada adequadamente. Então, sempre a pessoa precisa estar adequada à temperatura do ambiente ali. Esfriou, coloca roupa. Esfriou mais, coloca mais roupa. Então, essa questão de luva, cachecol, touca, né? Casacos quentes, os pés, né? Sempre com meia, calçado fechado. Isso influencia muito na saúde. E do banho, eu vou ficar te devendo essa resposta. Vou sair daqui, vou ter que pesquisar. Então, mas eu fui para te ajudar aqui e eu saberia. Eu sei, além da prática, tem aqui a IA que nos ajuda hoje em dia, né? E não necessariamente, gente, o que eu estou levando ao ar é científico também, né? Ó, a ducha gelada após o banho quente, que eu acabei de falar, tá? Técnica de contraste, tonifica os vasos sanguíneos, melhora a imunidade, acelera a recuperação muscular e combate a fadiga. Além disso, a água fria sela as cutículas capilares e os poros, reduzindo o frizz e o
e a oleosidade da pele. Eu vou falar mais sobre isso porque eu já tive em hospital naturista acompanhando alguns tratamentos lá em 1910, e um dos objetivos é esse: você, ao usar a temperatura, por exemplo, elevada em um banho, você vai abrir os poros. Todos eles, o rosto, o corpo todo, né? Você vai, óbvio, evidente, vai esfregar, aquela coisa toda. Faz a vasodilatação, exatamente, né? O calor. Exato. Na medida em que você... Mas sim, gente, não é para deixar no zerinho lá e na época dessa, não é assim, tá? Você fazendo o contraste, você vai fechar esses poros. Entendeu? Você não vai permitir que, por exemplo, o seu organismo receba aquela carga de frio muito grande. É sobre isso. Na sauna, por exemplo, para quem foi em sauna. A sauna você está em 60, 65 graus Celsius e tem uma ducha do tamanho do dia inteiro, e quando você chega nela, você grita, chama a sua mãe, entendeu? Seu pai, a 8ª geração, e entra embaixo dela, daqueles gritos. Para quê? Para justamente fechar os poros, e você sai, se seca e vida que segue. E aí entra o processo do agasalho. Sim. Apenas conversas que cada um entende. O autoconhecimento é importante, saber como é que o seu corpo pode comportar. Sim. Pode entender isso? Sim, isso é muito importante. As orelhas estão muito frias, gela o corpo. Meus pés estão muito... Não os meus. Sim. Estão gelados, gela o corpo. É importante que a pessoa saiba disso? Sim, porque assim, existem coisas que a gente fala assim, são senso comum, né? Isso serve para todo mundo. Isso. Mas cada pessoa tem uma particularidade. Né? Então você vai encontrar pessoas assim que vai falar isso, eu preciso esquentar os pés para que eu fique quente. Tem gente que fala, independente do frio, meu pé tá quente, eu tenho que botar para fora da coberta. Meu caso, mãos, pés sempre quentes. Isso. Aí assim, vou dar um exemplo, que nem eu tô aqui de cachecol. Eu sempre preciso estar quente aqui no pescoço, senão parece que não esquenta. Então a pessoa, ela vai vendo aquilo que faz com que ela fique confortável, né? Entendi. E aí cada um tem um conforto diferente e evita os seus resfriados, né? Ali, se agasalhando bem. Correto. Voltando à alimentação, eu quando era mais novo não entendia por que nessa época do ano, no inverno, tinha frutas, né? Eu morava no sítio, mas isso aqui tinha que ter no verão aqui, né? Eu era menino e depois, com o tempo, as coisas... Quer dizer, então aí, vamos lá, a questão de frutas. É importante que a pessoa, claro, tudo dentro de um contexto de moderação, evidentemente, por conta da saúde também, mas enfim, chupe laranja, as poncãs da época, as frutas que têm líquido, né? É importante isso, né? Sim, elas têm líquido e elas são ricas em vitaminas, principalmente vitamina C ali, que agora, né, cooperam muito com a nossa imunidade. Suco de limão sem açúcar, viu, gente? Pode tomar. Esse questionamento que você já fez, às vezes até eu também já me fiz, assim. Né? Nossa, imagina uma poncã no verão, que devia ser tão gostoso, né? Refrescante. Mas, ao mesmo tempo, se a gente para e analisa como a natureza é perfeita, isso, né? Que nesse momento que a gente tem tantas pessoas, como a gente falou, com restrição para tomar líquido, e com essa dificuldade, às vezes, de consumir um alimento mais saudável, aí vem essas frutas que são tão apetitosas e tão específicas da época, acabam contribuindo para que a gente tenha uma alimentação melhor, né? Porque a gente não resiste ali uma poncã, né? Isso. E é só essa época do ano, então a gente precisa aproveitar. Muito bem. 7h33, vamos falar um pouco de vacinas? Sim. Importante, né? Agora são 7h33, a enfermeira Paula está conversando com a gente na manhã do rádio. Dúvidas, perguntas, 999-24-8035. Paula, a importância da vacina. Por diversas vezes você participou da programação da União. Lembro-me que na época da pandemia você participava aqui comigo ao telefone. Depois nós estamos aqui, eu estou já indo para o 10º ano, fecho agora em dezembro, 10 anos de Rádio União. Então pegamos pandemia, pós-pandemia, pegamos problemas sérios com a dengue. E você sempre defendendo, olha, vacine-se, vacine-se. A vacina da gripe é importante para que faça a prevenção e se evite outros problemas também? Muito importante. A gente, na verdade, vou repetir uma frase que não é minha, mas que a gente utiliza muito, que fala assim, a vacina ela é vítima do seu próprio sucesso, né? Então a gente tem aí mudanças
no cenário de saúde tão grandes em função das coberturas vacinais. E aí o que acontece? Que faz com que as pessoas fiquem com esse senso de tranquilidade de que as doenças não existem mais. Mas os vírus, eles continuam, né? Eles circulam, eles têm a sua sazonalidade, ou seja, eles têm a época do ano em que eles têm, assim, uma tendência maior, né, a ter um número elevado de pessoas doentes, né, maiores portadores. E o controle mais eficaz que a gente pode fazer é com a vacinação. Então, a gente tem uma experiência, assim, eu falo que a minha resposta quando alguém pergunta para mim, o que você acha da vacina do Covid? Eu falo, o que você vê, né? O que você vê, igual você disse, a gente tinha que fazer entrevista por telefone, a gente tinha que andar isolado na rua. Hoje esse cenário mudou em função da gente ter conseguido mudar o cenário com vacinação. E a vacina da influenza, né, o maior tema que a gente está falando hoje, não foi diferente. A gente teve lá a H1N1, né, que também a gente teve tantos casos, tantos óbitos, e que isso melhorou muito também com a vacina da influenza. E agora, as pessoas estão assim tão tranquilas com relação a esse cenário que não buscam as vacinas. Só que toda vez que a gente tem baixa de cobertura vacinal, a gente acaba tendo aumento nos nossos casos. Então, acontece muito isso, né? E eu venho fazer um chamado aqui para a nossa população, porque nós ainda não liberamos a vacina para o público geral no estado do Paraná, por conta exatamente de que os grupos prioritários, eles estão muito longe ainda de atingir coberturas mínimas. Então, a gente tem as pessoas com comorbidades, né, aquelas pessoas que são doentes e que podem piorar com a questão da gripe. A gente não chegou a 40% desse público ainda. Os idosos, a gente não chegou a 50%. E mais gritante ainda, as crianças, nós não chegamos a 30% das crianças. Então, a gente está deixando uma lacuna, a gente está deixando espaço para esse vírus circular. E aí acaba que a gente vai acabar tendo casos, né, e agravando, e a gente pode ter aumento nas hospitalizações e até óbitos por conta da gripe, por essa baixa cobertura. Então, a gente pede que a população, que ainda é o que a gente chama de população-alvo, ou seja, aqueles que têm direito à vacinação, que busquem, que procurem até para poder liberar depois para a população geral, né, o restante das vacinas. E é sobre isso que eu quero abordar o assunto com você. Em um determinado momento vai ser liberado para o público em geral, porque volta e meia as pessoas me procuram, mas eu tenho 55, 56 anos, 58 anos, eu quero me vacinar, mas não posso ainda porque não tenho uma comorbidade. Vai ser liberado em um determinado momento da Sim, vida? sempre em algum momento essa vacina é liberada. E o quanto antes a gente atingir o nosso público prioritário, mais cedo isso ocorre. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso vizinho de estado, São Paulo, que já liberou há um bom tempo, né? Então, assim, mas nós temos um público prioritário que não se vacinou ainda, e esse público, ele é elegível. Então, antes que a gente libere para a população geral, a gente precisa fazer buscas dessas pessoas. Então, são ações, né? Por exemplo, a gente fez vacina na escola, a gente vai buscando esse público, as unidades de saúde vão ligando atrás dessas pessoas, e por isso que esse chamado é muito importante, né? Que esse público venha, que são pessoas que têm mais risco de adoecer, hospitalizar, né, ficar grave e até de morrer. Então, por isso que esse público, a gente precisa ter garantia da vacina para eles. Então, é preciso que eles venham, né, para que a gente vacine eles, para ver o que a gente depois, para poder estender para o restante da população. Que não são todos, né, infelizmente. É para ter um evento dia 4 de julho no shopping, não é isso? É para ter, né? É para ter? Essas ações, elas acontecem via Departamento de Atenção Primária, claro. Mas eles estão organizando sim, né, ações para poder atingir esse público-alvo. Tá certo. Tá bom. Basicamente, creio que é isso, né? Tomar água, comer com responsabilidade, coisas quentes dentro, também não vai, o cara, todo dia sopa de feijão não vai dar, né, meu amigo? Tem que comer todo dia sopa de miolino, não vai dar, não é isso.
Não esquecer, desculpa te cortar, não esquecer as etiquetas respiratórias, né? Então, assim, você tá resfriado, coloque uma máscara, né? Você tá ali com a imunidade um pouco mais baixa, vai num local aglomerado, coloque uma máscara, vai espirrar, vai tossir, né? Coloque a mão na frente da boca, o braço, né? Coloque ali, lavar a mão muitas vezes ao dia, então lavar por diversas vezes a mão, não perder o hábito do álcool em gel, né? Pegou numa maçaneta, um local diferente, ter esse hábito. Então a etiqueta respiratória, ela não sai de moda. Então é muito importante manter esses hábitos. Tá. A Graciela fez a observação, Graciela, me parece que já foi dada a resposta, a questão da previsão para abrir novas para vacinas para o público em geral vai depender parte do público-alvo ser atingido. Exato. Não é isso? Foi o que eu entendi, né? Sim. A necessidade que seja o público-alvo tem minimamente um número de vacinados, aí agora vão abrir para a galera. Entendeu? É isso, né? Sim, é isso. Tá, os secretários, né, de Estado, assim, eles vão fazendo essas análises, porque esse público, como a gente diz, ele é prioritário, ele tem direito. Às vezes a gente recebe muitos esses questionamentos, né? Ah, mas a pessoa que tem direito não quer, por que não libera para quem quer? Mas, assim, a gente tem que a gente tem que garantir para esse público, né? Então, a gente depende, sabe, de instâncias superiores a nós para essa liberação, mas a gente sabe que a principal avaliação que é feita é essa, né? É não ter atingido um montante do público-alvo. Tá bom. Olha, tive o privilégio de conversar com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Toledo, a Paula Franciele da Silva. Tive o privilégio de saber que a Marina está nos ouvindo também. E boa caminhada para ambas, né? Obrigada. E a gente está à disposição. E quero conhecer daqui a pouco a Marina, combinado? Próxima vez eu vim com a Marina na mão. Tá bom. Obrigado, querida, pela presença, Obrigada. Tá? Obrigada pela oportunidade, sempre. Que é isso. A gente respira e volta já. Venha conhecer a Aflora, um novo espaço pensado para o seu bem-estar e para uma alimentação saudável. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos a granel, temperos, linha completa sem glúten, encapsulados, proteínas e também organizadores. Nossa loja fica na Rua Santos Dumont, 3498, ao lado da Igreja São Cristóvão. Chame no WhatsApp 45 9 91 29 4461 e venha descobrir tudo o que a Aflora tem para você. Produtor, controlar gases não precisa ser complicado. O Zero Gás da Opencad Agro foi desenvolvido para atuar de forma simples e direta no controle de gases e poeira orgânica dentro das instalações. É tecnologia prática para reduzir contaminação